Graça e paz, meu querido pastor Alessandro, Deus abençoe. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Gente, quero agradecer a Deus por vocês que acompanharam pela Rede Melodia a mensagem de hoje, né, que norteou nosso coração. Já dizendo bem-vindo aqui a muita gente legal, né, abençoada. Irmã Joyce, pastor Marcos Roberto da nossa Itália para Cristo. Que bênção tê-lo também em mais um tempo, mais uma mini vigília ao Senhor Jesus em uma preciosa noite como essa, cantando, né? Deus está aqui. Deus está aqui no Brasil, está aí na Itália. Também um abração para o Marcelo Moraes e a todos que ainda vão chegar, certamente. Mas que dia maravilhoso que Deus nos deu, né? Que dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Você pode cantar esse pedacinho? Vindo aqui, ó. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem lembra? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus, que bênção! É a aliança, relembrar é viver, entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Edson Freitas, Leandro Rodrigues, Tainá, Deus abençoe grandemente. Olha, tem tempos da vida da gente, né, que é louvores que marcam época, né? Qual foi o louvor que marcou a sua história? Qual foi o louvor que marcou a sua adolescência? Qual foi o louvor que marcou a sua vida como crente, como cristão, né? Eu vou dar um exemplo. Um dos que marcou a minha história é esse aqui, ó.
pois não há barreiras. Pois não há barreiras para aquele revestido. Álvaro Tito, e você? Qual foi o louvor que marcou a sua história, que marcou a sua vida? Qual foi o louvor que, olha, quando você lembra, te dá uma saudade, né? Te dá uma vontade de ouvir de novo, você vai lá. Outros louvores que marcaram também momentos assim do casamento, às vezes da sua conversão, do seu batismo. Relembrar é viver, e isso é fato. Eu quero começar hoje com você, enquanto você vai pensando aí, vai escrevendo qual o hino que marcou a sua história, sobre vivendo em tempos de editos, vivendo em tempos de decretos. Alguns, Deus o fez, e os seus líderes, né, levantados pelo Senhor Deus, eles obedeceram. O decreto de Deus para Abraão foi um decreto prático, né? Eu vou te dar um filho, tá? E mais tarde o mesmo Deus fala, agora eu quero ele para mim. E não tinha negociação, era um decreto divino. Ou seja, um pouco antes disso você vai encontrar um outro decreto. Deus pega um agricultor, que é o nosso irmão Noé, e fala, você vai virar agora engenheiro naval. Então você vai construir uma grande arca e eu vou mandar chuva. Ou seja, Deus tem um tempo para derramar chuva. É o tempo da pregação acontecer e o tempo também da arca ser construída. E é interessante que Deus faz nos decretos dele, os decretos de Deus. Ele faz com que Noé construa a arca e depois que ele termina, Deus, está legal, está pronto. Ele fala, agora entra. Então nunca faça para Deus nada de qualquer jeito. Tá? Não faça nada para Deus de qualquer jeito. É como a arca, ele fez Noé, deu sabedoria para Noé, que era agricultor, agora é engenheiro naval. Agora quando ele termina, agora entra você e a sua família. Então presta atenção, não faça as coisas para Deus de qualquer jeito. Não faça. O decreto de Deus, quando ele estabelece, tem que se cumprir. Ou seja, quem acreditou em Noé, ok. No caso, foram 7 pessoas que acreditaram, ele é a 8ª pessoa da arca, né? Ele e a sua família. Os outros ignoraram. Para que Deus, cara? Para que não é decreto de dilúvio que vai cair? Gente, uma hora o dilúvio vem. Se tem arca construída com direção do Espírito, com direção de Deus, é porque vem dilúvio aí. E aí foi o caso. Quando a porta fechou, dilúvio começa a acontecer, aí sim a água vinha da terra, né? Foi enchendo. O decreto de Deus. E tantos outros decretos que Deus estabeleceu para o seu povo. Um exemplo, um decreto moral, espiritual, tá? De um líder chamado Sansão. Ele tinha um pacto de Nazireu. E o que constava nesse pacto? Tinham inúmeras alíneas, né? Incisos, se fosse um estatuto, né? Correto? Mas ele não poderia revelar aquilo que Deus havia acordado com ele, no particular. Só que um dia ele vai fazer isso, ele vai quebrar o decreto com Deus, ele vai romper o decreto. E aí ele perde. Ele perde a visão. A primeira coisa que alguém quer que você perca de Deus é a visão dele. E como é que se perde a visão, pastor? Desobedecendo. A desobediência causa isso. Tá? Não tem jeitinho para entrar no céu, correto? Deixa eu dar um abração aqui, vou dar uma pausa aqui para o Jonatas, para a Elizabeth, para o Samuel, para a Alessandra Parreiras, Deus abençoe grandemente, tá bom? Parreiras! Também para o Jonatas, que Deus abençoe grandemente. Então, quando eu falo de Sansão, eu falo de alguém que perdeu a visão, perdeu o contato com Deus. Ele quebrou o decreto com o céu. O pacto de Nazireu não podia ser quebrado. E um dos itens, diz a Bíblia, que ele não podia cortar o cabelo. E não é o cabelo que tinha força, é que o cabelo era um dos itens do pacto de Nazireu, não poderia passar navalha, como Samuel também tinha algo dessa envergadura, correto? E quando ele perde toda a força, ele passa a repensar. Sabe por que tem muita gente agora passando aperto, não entendendo nada, patalinas do que está acontecendo? Porque ficou cego ao longo do tempo, quebrou pacto com Deus, não observou o decreto de Deus. Não era para ter feito nada contrário ao que Deus estabeleceu, mas fizemos e precisamos assumir. Deus nos perdoe por aquilo que deixamos acontecer na frente da gente.
Sabe quantas vezes alguém fez uma coisa feia, horrível, perto de nós, e a gente, deixa pra lá, vou orar. E a Bíblia manda exortar, que é corrigir e incentivar, mandar admoestar, manda ajudar o seu irmão, né? Arrancar o seu irmão do erro. Se você consegue fazer isso, muitos dos seus pecados serão perdoados. É o que a Bíblia diz. Então, os decretos de Deus, eles sempre existiram e vão existir. Inclusive, tá, a volta do Senhor tem vários decretos. E nós usamos alguns deles, né? Citamos nesses dias, né, os decretos do princípio de dores, não vos assusteis. Tem gente que vai estar, olha só, e eu quero fechar nessa primeira ilustração aqui com você. É uma coisa muito importante. Tinham quantas virgens em Mateus 25? Tinham 10 virgens, pastor. Então, tinham quantas lâmpadas ou lamparinas? Tinham 10, pastor. E todas elas estavam acesas, então tinha 10, né? Estavam abastecidas, todas elas com azeite. Mas quantos azeites sobressalentes tinham? 5. Tem gente que quer levar uma vida, tipo assim, isso não vai acontecer agora, vamos lá, tá todo mundo junto, todo mundo igual. Olha, primeiro, as 10 eram virgens, até aí é inquestionável. As 10 estavam no lugar que deveriam estar, né? Esperando o noivo de frente à porta. As 10 sentem cansaço, não é só o crente ou só o ímpio que sente cansaço, todos sentem, né? Eclesiastes 9 fala que todos nós temos possibilidades ou somos suscetíveis a passar por qualquer situação. As 10 vão adormecer, mas quando elas acordam, que alguém grita aí vem o noivo, só 5 têm condição de aguardar mais tempo aos pés, próximo à porta. Não saia da porta, não saia de perto, não saia de perto de onde Deus quer que você esteja. Aquelas outras 5 que a Bíblia chama de loucas, né? E as que ficaram diante da porta são prudentes, diz a Escritura que elas foram comprar azeite. Na verdade, quem vai comprar é porque tem quem vende. Tem gente que não está nem aí para salvação, gente. Tem gente que não está nem aí para viver com Deus. A gente não está nem aí se o mundo vai acabar. Tipo assim, olha, isso aí vai acontecer. O meu bisavô já ouvia. Onde é que está seu bisavô? O meu tataravô, onde é que ele está? E gente que está assim, como aquelas 5 loucas vão lá comprar azeite. Se elas foram comprar, porque tem quem vende. É uma parábola, mas é uma parábola que eu estou te ilustrando. Tem pessoas que Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir, e vão dizer, o pessoal sumiu aí, o pessoal estranho. Mas a maioria vai entender, cara, nós ficamos. São decretos de Deus. Decretos de Deus. Quero mandar um abraço aqui para minha tia Wanda, tenho que citar um pouquinho da gente, da galera aqui, ó. A Carla também, o Luciano Renzo, um abração, Luciano, para a nossa irmã Kátia Braga, Deus abençoe. Então, quando aquelas 5 vão embora comprar, as outras permanecem, se ajeitam, se arrumam, e diz a Bíblia que quando o noivo abre a porta, só tinha 5 pessoas para entrar, metade ficou. Preste bem atenção no percentual, metade. Não vá na conversa de quem é insensato, ou seja, aquelas 5 achavam que, puxa, na hora que fica muito difícil, alguém vai quebrar meu galho. Escuta, olha a palavra sábia daquelas prudentes. Não é o caso que nos falte, mas não sabemos até que hora essa porta vai se abrir. Vai que falta para nós também. A gente já trouxe pensando numa possível demora ao nosso relógio, Cronos. De Deus não erra. Deus não chega atrasado. Deus não adianta, Deus é preciso, é exato, é maravilhoso. Aquelas mulheres, aquelas 5, quando a porta se abre, elas entram. A minha pergunta agora, nessa primeira ilustração, mensagem com você, nessa vigília iniciada, é exatamente isso aqui. De que lado você está agora, nessa mensagem? Do lado de dentro, que entraram as prudentes, ou do lado de fora, ocupado com as coisas dessa vida, nos seus negócios, nas suas compras, e depois quer voltar. E quando você volta e vê que tem um vazio, não tem ninguém ali, aí quer esmurrar a porta. Não adianta bater forte na porta, gritar, contar testemunho de que fazia, eu pregava, dirigia departamento, eu era pastor, eu era missionário, era, blá, 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 e não é mais, não faz mais, não vive mais, não sente mais, não chora mais por almas.
Então foi isso que aquelas 5 que saíram fizeram. O decreto de Deus é claro, a porta, a hora que ela abrir, entra. A hora que o Senhor chamar, esteja atento à voz do Espírito. Olha o diapasão do Espírito, a afinação, né? Aquela nota, não sei qual é a nota que vai dar naquela trombeta, né? Mas nós ouviremos. Os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que perseveraram até o fim, como diz lá em Apocalipse, né? Mesmo tendo pouca força, fostes fiel, aqueles de Filadélfia. Então quem é fiel permanece. Aí João 15 vai dizer que quem permanece dá fruto. Mas quem não permanece, filho, seca, se perde, porque a árvore não anda. Ela pode perder a raiz, envelhecer a raiz. E em Deus, uma raiz envelhecida pode revigorar. Mas sem Deus, nada podeis fazer. Olha, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Quero louvar ao Senhor porque você está ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. E aí a palavra gera fé, e fé gera testemunho. Hebreus 11 vai dizer isso, né? Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Agora, teve um preço para isso, né? Teve um preço para isso. Então é importantíssimo nesse momento agora, aqui nessa vigília no Senhor, de agradecer a Ele pelo dom, pela experiência, pela paz de espírito, pela unção, pela graça, pelo renovo, mas pela oportunidade de usar a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem que traz renovo, que alimenta a alma, que sustenta a alma. Deixa eu perguntar, quantas pessoas você já perdeu na vida por vaidade? Quantas pessoas não têm hoje a sua amizade, orgulho, porque em algum momento ficou difícil de conviver? Mas todas elas um dia se desejam morar no céu, precisam do mesmo Deus. Perceba que às vezes o seu perdão ele é tão necessário, nem todo o tempo, né? Não só uma vez, não só 7, mas quantas vezes for preciso. Mas nunca o perdão do homem será maior do que o perdão de Deus. Se você conhece alguém que não consegue entender os decretos de Deus, lembre essa pessoa, só Deus pode salvar. Olha o que ele fala, é um decreto, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem outro. Ou é Ele, ou não tem outro. Deus tem 3 coisas que eu vou citar para você que Deus não conhece. 3 coisas. Não é heresia, não é conversa fiada, está aqui na Escritura. Deus não conhece um doente que Ele não possa curar. Deus não conhece um oprimido que Ele não possa libertar. Deus não conhece um outro Deus igual a Ele. Só Ele. Então, nesta primeira etapa aqui da palavra do Senhor, dos decretos divinos, nunca tente fugir dele. E eu encerro aqui essa primeira parte, a gente vai cantar. Quem estiver escrito no livro, vida eterna com Jesus. No livro da vida, ok? Mas quem não estiver, vai para o inferno mesmo, não tem jeito. E falar aqui do mundo, enquanto a pessoa tem uma boa casa, um bom carro, alguns amigos, e falar disso é inferno, para alguns é indiferente. Agora, espera chegar. E a parábola do mendigo, né? Lázaro, né? O mendigo, e o rico, que morre no mesmo dia, e ao invés, né, de acontecer o que era óbvio, não, ao contrário. Aquele que era misericordioso, que era o mendigo, que repartiu o que tem, muito mais fácil você encontrar nos dias de hoje também. E olha que na Bíblia é uma parábola. O pobre repartiu o que ele tem. Eu quero parabenizar a igreja e os irmãos, os amigos da comunidade, de várias igrejas que têm repartido o seu alimento com quem precisa. Em tempos onde a briga política, o poder político fala mais do que a fome das pessoas. Quero parabenizar você que tem doado, que tem compartilhado. O pobre faz isso, agora o rico está lá discutindo, está lá brigando, né? Está lá tentando fazer contas e etc, o que vai, o que não vai, previsões. O amanhã não pertence a nós. A prudência de hoje é fazer para hoje. Então, quando eu falo nesta hora que os decretos de Deus são invioláveis, eles vão se cumprir. Então lembre-se, se não tiver o nome no livro da vida, não tem jeito. Quem viver, verá. E quem morrer, também verá, porque os mortos ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para
serem salvos e outros vão ressuscitar para prestar conta. Então, se liga, porque os decretos de Deus, eles existem, né? Quem lembra desse hino aqui, ó? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Aleluia. Da minha fé, glórias, eu canto glórias ao Autor da minha fé. Quantas vezes nós estamos tendo o autor da nossa fé, o autor da nossa fé, aquele que escreveu a minha, a sua história, aquele que desenhou tudo que a gente vai viver, aquele que tem o meu e o seu DNA estabelecido. Quantas vezes nós deixamos ele de lado? Quantas vezes nós passamos por ele e não percebemos nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Porque a gente canta que ele vive. Olha quando nós falamos assim, ó, não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que isso seja verdade. Que você esteja conseguindo exatamente cumprir essa palavra. Senhor, não vivo eu, o Senhor vive. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. É do seu jeito, Senhor, que eu possa ser contrariado, mas o Senhor me dá graça e sabedoria para eu poder vencer. Agora deixa eu falar com você sobre alguns decretos humanos, decretos feitos por pessoas. No livro de Daniel, nós encontramos que ele chega no palácio e havia uma mesa, olha, tinha muito manjar, tinha muita coisa boa para comer. E eles vieram de Judá e tinham seus hábitos, eles aprenderam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, eles são chocados com aquela situação. Eles foram tratados com a verdade de Deus. Então o que acontece agora é que os princípios deles não batiam em se misturar com aquela mesa. E aí ele pede, Daniel, muito educado, né, já mostrando sabedoria. Gente, a palavra sábia desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, que a palavra sábia é branda, né? E Daniel vai lá e faz uma proposta, né? Olha só, o rei mandou comer isso aí, é uma ordem, né? É um decreto, mas me dê 10 dias para eu comer legumes e tomar água. Se em 10 dias nós não estivermos melhores do que os outros, a gente vai ter que comer, não tem jeito. Irmãos, em 10 dias, aqueles 4, Daniel e seus amigos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles estavam melhores. E era visível, em nome do Senhor, depois desse momento difícil que estamos passando,
você vai estar melhor do que antes. Porque os obstáculos aprimoram a minha e a sua fé. Os obstáculos mudam a nossa história. Eles nos ensinam, nos fortalecem, né? Eles nos educam. Tem muita gente que parou de acreditar, mas tem muita gente que passou a acreditar. Deus é Deus. Então, quando Daniel ele não faz isso, ele não aceita aquilo e confia em Deus, Deus o honra. Aí mais à frente vão surgir vários decretos, inclusive os da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram aquilo. Em algum momento da vida, da sua história, da minha história, nós vamos nos deparar com decretos de Deus e com decretos do homem. Os de Deus não adianta ignorar, correto? Porque é Deus falando, correto? Mas tem gente que quer ignorar. Mas os decretos dos homens, chega uma hora que vira piada. Tem decretos humanos. Olha, irmãos, quando Deus está no controle, não adianta fazer decreto e nem aquecer 7 vezes a fornalha, ou várias vezes mais, não adianta. Quando Deus está no governo da minha e da sua vida, do meu e do seu país, e de várias nações que estão agora nos ouvindo e que nos ouvirão, saiba, Deus está no controle. A obediência, o respeito é algo que nós sempre vamos pregar e anunciar, correto? Agora, quando decretos de homens, aí você vai entender por que Sadraque, Mesaque e Abednego fala assim, olha só, rei, não é o caso aqui, vamos viver ou morrer. Isso aí, Deus é quem sabe. Se Ele quiser, Ele nos livrará. Se não, morreremos. Mas ao teu decreto nós não vamos obedecer. Sabe por que eles falaram isso? Sabe por quê? Porque o incircunciso, o miserável daquele rei, sabe o que ele falou para eles? Eu quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês dessa. Filho, escuta. Cuidado com gente que estabelece decreto para ver você destruído. Se você é nascido de Deus, diz a Bíblia, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus, todo decreto humano vai cair por terra. Seja porque o tempo vai passar e outros tomarão atitude, talvez você não tome atitude, talvez não tenha coragem de tomar, mas alguém vai tomar, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles saem da fornalha, ilesos, Deus permite a fornalha, mas o fogo não toca neles, eu profetizo na sua vida. Os piores momentos que você vai passar, e os melhores momentos, porque os piores momentos são aqueles que moldam o nosso caráter e a nossa fé. Os piores momentos. E os melhores momentos são aqueles que sucedem, eles vão aparecer logo que acabam os piores momentos. Quando eles estão andando dentro da fornalha com o quarto homem, oh aleluia, o quarto homem é Deus presente. Deus está presente aqui nessa live, você acredita? Você confia? Manda um glória aí. Manda para alguém compartilha quanto antes. Tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando ele sai, ou seja, o rei que mandou jogar, mandar jogar é fácil. Agora vai tirar. Vai tirar. Se eles não saem porque Deus manda sair, jamais aquele rei ou qualquer outra pessoa poderia. Porque eles tinham consciência que eles aqueceram várias vezes aquela fornalha. E humanamente era impossível alguém sobreviver. Olha aí a bênção chegando, olha. O rei chega a dizer o seguinte, olha só, daqui para frente, ninguém mexa com eles. Ninguém mexa com eles. Porque o Deus dele é incomparável. E Nabucodonosor não era um cara a favor de Deus, não. Ele sabia, olha, esse Deus desses hebreus é sinistro. Nabucodonosor se achava, né? Ele se achava o cara. Então é que ele chega a um ponto que ele vai ter coração, tá? Um coração de animal. Ele vai rastejar 7 anos, porque ele vai afrontar a Deus. Ninguém afronta a Deus, fica por isso mesmo. O decreto dele caiu por terra, a vergonha que ele passou, isso, um milagre Deus faz. Tem gente nossa, tem governador, prefeito, tem chefes de estado, tem chefes de família, e vão passar vergonha porque afrontaram a Deus.
E não é para você rir e nem para você chorar, é para você ver, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, colhe. Então, quando nós estamos pregando aqui, não estamos pregando conversa fiada, não. Estamos falando de uma Bíblia de decretos humanos que nem sempre eles serão obedecidos. E isso não isentou com que Sadraque, Mesaque e Abednego sofressem os danos, porque eles não obedeceram. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar que Pedro fala, citando momentos difíceis, mas ele fala, primeiro eu vou obedecer a Deus. Me importa obedecer a Deus do que algumas questões absurdas que estou ouvindo. Hoje você vai encontrar decretos absurdos, como aquela época do Antigo Testamento. Gente que não tem juízo. Não negocie. Vou citar um outro texto com você aqui agora. Quando Neemias estava bem no palácio, confortavelmente, braço direito do rei, vivia sorrindo, né? Aquele Neemias fantástico, sorridente, simpático, o rei se amarrava nele. O rei se ligava nele, a rainha, porque na Pérsia era assim, né? Realmente, aquela monarquia, né? A rainha estava junto. Só que o rei percebe, e a rainha percebe que o sorriso depois de uma notícia sumiu de Neemias. Neemias, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai pedir a Deus, ele vai chorar. Olha só, clamar, orar, chorar. Te lembra alguma coisa? Que maravilha, né? Que bênção. Esse mesmo Neemias, ele, depois de orar e ter direção de Deus, ele consegue aval para sair. Olha só, guarda aí. Olha só, se liga, hein? Ele sai com carta de autorização para outro reino, ele sai com dinheiro, ou seja, com condição para ter a madeira para consertar os muros, as portas que foram queimadas dos muros de Jerusalém. Tá? Ele sai com um líder, né? Ele sai com uma equipe de soldados, ele sai com munição para várias coisas. E quando ele chega próximo, tá, a Jerusalém, ele passa por um grupo de pessoas corruptas, medíocres, Sambalat e Tobias, que queriam se dar bem, queriam a propina na época. E Neemias chega e fala, não. Daqui para frente agora é comigo. E não tem negociação. Não negocie a sua vida com ninguém. Não negocie a sua fé com ninguém. Não negocie. Deus tem os seus. E olha que eles vão começar a perseguir, outras pessoas viram para perseguirem, vão estabelecer meta ao ponto de Neemias construir uma parte, derrubam outra, e aí agora eles fazem revezamento, e Neemias, dirigido pelo Senhor, ele tinha que fortalecer a vida de cada pessoa que estava ali, porque ele chega ali, gente, ele chega, anda 3 dias e não fala nada. Mas ele chega em Jerusalém e encontra um povo desonrado, que é o que querem fazer no Rio de Janeiro. Um povo que perde o brilho, que perde a dignidade, um povo que começa a ter desespero, pânico. Tem gente na rua já desesperada, tem empresa quebrando. Mas isso precisa acontecer, porque pessoas mudam, Deus não. Voltemos a Ele muda a nossa história, para que o homem não diga, fui eu que fiz. Olha, eu nunca vi em todo o tempo um vírus mexer com bolsa de valores, mexer com primeira potência. Olha, gente, que coisa ali, que vírus interessante. Deus permite, Deus gera isso. E outro, todo mundo começa a falar, a conversar. Antigamente, a palavra, ou seja, o vagabundo ficava em casa porque não quer trabalhar. Alguns não mudaram a vida porque continuam vagabundando. Os outros não querem trabalhar, mas estão na obediência e no respeito. Só que é o seguinte, tá? A palavra sinceridade quer dizer sincera. A etimologia da palavra virá assim. Então a cera vai derreter, a máscara vai cair. Então quando eu estou falando para você de um Deus que transforma, de um Deus que muda, editos de homens não adianta. Como Nabucodonosor foi realmente ridicularizado, eu vou dizer mais um texto sobre editos de homens, decretos de homens. Daniel sofre os 3, por orar 3 vezes ao dia, ele sofre, porque a única maneira de pegar Daniel era fazer alguma coisa contra a fé dele.
porque como moralmente ele mantinha um padrão, era uma pessoa íntegra, idônea, sábia. Então eles criaram um edito, tiveram que cavar um edito, armar para cima dele. Não adianta, nenhuma arma, toma posse dessa palavra agora, nenhuma arma contra ti prosperará. Quem toma posse aí, glorifique o Senhor na sua alma. Nenhuma arma forjada, preparada contra ti prosperará. Daniel vai para a cova dos leões, vai, e não tem leão que enfrente o leão da tribo de Judá. Não tem leão que abre a boca. Quando entra um Daniel com fruto do Espírito, vai ter que jejuar, filhão. Nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, temos editos de Deus, da palavra, e temos editos de homens. A vaidade, a soberba, a presunção, a prepotência, a briga de poder. Esquece não, tá? Para que você não seja chamado de novo de povo de mente curta, pequenininha, tá bom? Esquece não. As eleições virão aí, para todo mundo, correto? Para todo mundo, para todo mundo. Então, eu não estou aqui falando para você de uma coisa ruim, não, que a palavra política é a arte de governar. Infelizmente, tem gente tão ruim que uma coisa que não tem na palavra, no trabalho, é arte. Não tem essa arte, não sabe. Não sabe. Tem desejo, ganância de poder. Quer um exemplo de um rei? O filho de Nabucodonosor faz isso. Na marra, granjeava, sonhava em ter posses. Amiguinho, a mãozinha foi lá escrevendo, lembra na festinha? Na esbórnia que ele fez lá, na rave da vida da época, lá na maluquice, a mão apareceu, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança, encontrado em falta e dividido teu reino. E sabe quem é que vai lá falar para ele? Isso, Daniel. O mesmo cara que passou por situações distintas, ou seja, eu falo de Daniel que passou por Nabucodonosor, correto, que passou por Beltesazar, que passou pelo rei Dari. Gente, decretos e mais decretos. Alguns você vai ver decretos de Deus e outros decretos de homens. Agora, o discernimento do que fazer. Tem irmãos nossos que agora estão decidindo, podem me matar, mas eu não nego o Senhor. Em algum lugar do mundo agora tem alguém entregando sua alma para Jesus. E nós no Brasil estamos, Rio de Janeiro, dentro de casa. E nós estamos agora dentro de nossos lares, na câmara de nossas vidas. Então precisamos fazer alguma coisa. Na boa, precisamos fazer alguma coisa. E aí a igreja, ela tem que voltar a aprender a resolver a sua história e a da sociedade para que os ímpios caiam na graça dos crentes, correto? Eles tenham referência nos crentes, é através da oração. A oração é infalível. A oração é a arma precisa. Amém? Se você quer ser um sniper da fé, correto? Você precisa orar. Eu preciso orar. Então, nesse momento agora, que estamos conversando um pouco acerca da palavra de Deus, eu encontro aqui editos de Deus, que não podem ser ignorados, e editos de homens. Muitos deles. Lembra que quando Jesus nasce, guarda bem isso aqui para você pregar depois aí para alguém. Toda vez que um monarca assume alguma coisa, o cara ele desconta nas crianças. Foi assim quando Moisés nasceu, foi assim quando Jesus nasceu. E morre um monte de criança. Mas não pegam Moisés e nem pegam Jesus. Ninguém coloca a mão em quem é do Senhor fora da hora. Perceba isso. Deus continua no controle. Então eu quero compartilhar com você esse tipo de palavra sincera, direta, objetiva. Os decretos dos homens nem sempre poderão ser obedecidos. Não estou te incitando, não, estou te falando porque para que aconteça o milagre da fé, a gente tem que entender o que Deus está dizendo. Para que a gente conheça, usando os textos que foram pregados, para que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem da fornalha, eles tiveram que confrontar o momento.
e só eles ficaram em pé. E logo tem os fofoqueiros de plantão para dizer, fulano não fez, já lá, tem três hebreus, agora a gente acaba com eles. Tem gente que torce para você dar errado, cara. Tem gente que torce para você dar errado, para você não vencer, para Deus não te honrar, não te abençoar. Ei, fique em paz. Deus é contigo. Deus é com a tua vida. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, diante do Senhor, só dele, aleluias. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, aleluias, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos, cante, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, meu Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso é o nosso Deus, a Ele honra, glória e louvor. Eu estou aqui em um cômodo de minha casa, eu estou aqui equilibrando a minha voz para não gritar. Que vontade, gente, vocês não têm noção. Estou tentando cantar aqui, a vontade de largar a garganta com força. Vou acordar aqui a maioria, né? Senão todo mundo. Mas essa vigília me faz muito bem, e ter você me acompanhando nesse horário, porque agora a gente está participando. Amém? Que bom que outros amanhã poderão ver, mas agora é a importância disso. E todas as noites, em nome do Senhor, me ajude, como pastor, como pessoa, como amigo, a pregar esse evangelho. Como assim? Vem consagrar a tua vida às 0 horas. Vem comigo. Tem sempre uma palavra. Tem uma última palavra de hoje, daqui a pouco. Forte, impactante, que mexe com a gente. Daqui a pouco.
Mas eu preciso que você esteja com o coração confiante. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quero agradecer aqui, olha, a irmã Rose Passeca, Deus abençoe grandemente, irmã Solange, irmão Ricardo Pimenta, pastor Maurício, irmã Vivian, minha tia e tio, Deus abençoe, olha, que gente linda, maravilhosa, um beijo no coração. Também a Débora da Ilha, né? Deus abençoe grandemente. Também Mel Souza, Deus abençoe, tá bom? Vamos observar aqui que tem cânticos que mexem com a gente, né? Um exemplo aqui, olha. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que meu na ti, sempre hei de suplicar, meu Deus, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quem lembra? Junto a ti, junto a ti, junto a ti, meu Deus, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Rei, meu Salvador. Junto a ti, meu Deus, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, aguardando a tua volta, Senhor. Oh, aleluia. Quero andar chorando ou sorrindo, Senhor, contigo, contigo sempre. Na jornada minha aqui. Aleluias. Quero andar contigo sempre, Senhor. Andar contigo sempre. Aleluias. Quem lembra essa outra parte de um outro hino? Ele quer que o siga cada dia, não me deixa só, mas diz, olha que lindo, estou contigo, venha ao que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Marcou época, marcou época. Arrepia, a gente fica, né? Grato ao Senhor por hinos e palavras que mexem com a vida da gente, que mexem com o coração da gente. Bom,
temos uma palavra com vocês, uma palavra de fé e de renovo. Antes, deixa eu dar um conselho. Filhos, irmãos, amigos, parem de ver reportagens que estão disseminando um outro vírus. Esse é um vírus letal para muitas pessoas da nossa sociedade, o vírus da televisão. Desliga a Rede Globo, desliga a CNN, desliga a Band, se liga com Deus. Você fica apavorado, é o vírus do desespero, do pânico. Cuidado com isso. Isso eu estou falando como cidadão e como pastor. Eu tenho acompanhado, e cuidado com aqueles videozinhos que mandam para você, que sempre tem alguém que mora em algum lugar, que fala alguma coisa. Ei, volta a tua atenção para Deus. Olha, lembra da primeira passagem aqui, a primeira palavra? Os decretos de Deus, os decretos dos homens. Se liga, cuidado com isso. Tem gente ficando doente, enferma, tem gente quebrando, tem gente desesperada, mas tem pessoas que mantêm o equilíbrio. Então, que você seja um desses. Mas cuidado com os formadores de opiniões, não só nas redes sociais, não só nas redes televisivas, mas no seu dia a dia, no seu grupo de amigos, hall de pessoas, que não sabe respeitar a sua opinião ou até mesmo agride, né? Cria, tipo aqueles que criaram o decreto para pegar Daniel. Então presta atenção, se liga aí, fique atento, que o Senhor te dê graça e te abençoe. Bom, vamos para Atos 27 hoje e 28, né? Olha o que acontece. O tema dessa segunda parte agora é o seguinte: o barco vai afundar. Você pode repetir comigo? Ô pastor, já tá mal, já tá complicado com esse vírus, você falando, vai que vai afundar? Vai, o barco vai afundar. Mas a palavra de Deus virá, mas ninguém morrerá. Lá em Atos 27, 28, você vai encontrar isso. Paulo está dentro desse navio, a embarcação está em seu curso, o servo de Deus dá um conselho ao capitão do barco. O problema é que algumas pessoas se sentem donas da situação. Escuta, tudo que acontece nessa vida, Deus sabe, Deus tem o controle. Reino é governo. A palavra reino de Deus, governo de Deus. Deus sabe tudo. Ele sabe da minha intenção, da sua intenção. Ele conhece todas as coisas. E Paulo dá àquelas pessoas, né, que eram os donos do barco, né, os chefes, os líderes, um conselho que Deus havia dado a ele. Que o barco iria afundar, que não existia condição. Tem muitas pessoas que vão ter que afundar. E olha, não adianta jogar a carga primeiro e tal e aquilo. Ou seja, quando a pessoa pega a rota errada, pega o caminho itinerário errado, não é por ali que Deus quer. Escuta, Deus não tem ansiedade. Outra coisa, hein? Deus não sonha, Ele é onisciente. Nós sonhamos, eu e você, mas Deus não. Deus não. Ele é maravilhoso. Deus realiza sonhos, é diferente. Então, quando Paulo fala, ele não é levado a sério. Quantas pessoas talvez você tenha falado em 2020, né, para que tivesse no caminho do Senhor, firmado no caminho do Senhor, mas desviaram, pegaram outra rota. Não tem jeito, vai ter que afundar. Só que graças ao bom Deus, nesse texto fala que o navio afunda, a embarcação afunda, mas ninguém morre. Glória a Deus. Ninguém. Andam profetizando as bocas profanas que vai ter uma mortalidade absurda, que a incubação do vírus virá e tal. Estamos investindo aí através do Ministério Público, né, e também da saúde, e em vários setores da sociedade. Que coisa boa. O Brasil tem dinheiro. É que não era mostrado. Hoje está mostrando aí, né? Estado de calamidade, gestão sabe, inteligente tem. Só que o seguinte, onde você tira e não coloca, acaba. Então presta atenção no que está acontecendo. Mas você precisa, não vai adiantar fazer, porque não vai ter doente para isso. Ninguém naquele barco morreu. Eles vão chegar a ter uma ilha, ou como queira, uma península. E quando eles chegam ali,
Eles olham para Paulo de forma esquisita. Paulo era estranho, Paulo era esquisito para eles, sinistro. Paulo é assim, é alguém que para eles, na cultura deles, era um amaldiçoado dos deuses que estava ali agora, eles pagando um preço com ele. Porque o barco afundou. Tem gente que dá mais valor para o barco afundado do que para o livramento de vida que teve. Que coisa estranha. Tem gente, eu citei ontem, em um outro contexto, vou citar hoje, tem gente que dá mais valor para a roupa que está usando do que para o corpo. Compra uma roupa cara e se mata no Triburg. Nada contra quem gosta, né? Mas é o seguinte, saúde é saúde. Tem gente que não cuida do corpo, e muito menos da alma, das emoções. Então, o barco, para aquelas pessoas, afundou. Agora, quando aquele barco afundou e eles já não têm mais o barco, agora eles passam para outra etapa. E agora, o que será de nossas vidas? Paulo está tranquilo, era frio, fizeram uma fogueira, ele vai pegar os gravetos. Você conhece bem essa passagem, mas eu quero citar para você. O fogo já estava aceso, e para alimentar a chama tem que ter graveto. Ele vai lá pegar, quando ele vai pegar, tinha víbora no meio daqueles gravetos. Lá em Brasília tem muito graveto, mas tem víbora também, um monte, não é pouca não. Tem muitos gravetos, mas tem víboras. E a víbora, para quem não é de Deus, é letal. Então é que em Atos, quando Lucas escreve, ele como médico, né, nosso irmão evangelista Lucas, ele sabia dos... né, seria o Mandetta da época, né, falando, cara, agora isso aí deu ruim, cara, se Deus não te salvar, não tem como eu te curar. Que ele pudesse estar naquele momento, naquela hora, entendeu? Ele escreve Atos, ele colhe informações, mas ele pudesse estar naquele momento exato ali. E é interessante, eu fico imaginando, abrindo um parênteses aqui, quando Paulo teve algumas oportunidades de chamar Lucas para poder escrever alguma coisa, que Lucas foi entrevistá-lo, né? Guarde bem isso, a diferença de João na ilha de Patmos é que João recebe tudo pronto, João lá na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse. Mas Lucas, né, ele tem que agora fazer entrevista, pesquisar, ver como foi, para não... e a inspiração divina vir a ele. Então há pessoas distintas, diferentes. Quando eles veem que aquela víbora pica a vida de Paulo, agora, tipo, de novo, né? Agora ele morre. Tem gente que torce para você morrer, torce para eu morrer. Tem gente que torce para o negócio ficar ruim, para depois falar assim, ó, eu disse, te falei. Mas que Paulo continua ali com eles, continua na fila, continua, vai e volta. Paulo ainda encontra um local mais à frente, ele vai lá e ora, e Deus cura pessoas, e aquele homem fica grato e abençoa todo aquele povo. As pessoas estão sendo abençoadas através de um homem chamado Paulo, mas elas não reconhecem. Irmãos, o que mais adoece um pastor, e os pastores que estão me ouvindo, as pastoras, os irmãos e irmãs, o que mais adoece a vida da gente é a ingratidão. A ingratidão a Deus em primeiro lugar, a ingratidão às pessoas que ajudaram e que ajudam. Gente, pessoas ingratas, encontramos aí filhos ingratos, pais ingratos, correto? Ou seja, às vezes tem um filho fantástico, mas os pais não dão honra, não valorizam, ignoram. Carinho não se pede por favor, você tem ou você não tem. Então, quando eu encontro essa situação de o barco afundou, o barco vai ter que afundar. Enquanto algumas pessoas não perdem o status que têm, e Deus no Brasil fará alguns perderem o status que têm. Porque o mesmo Deus que a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Até aí tu entendeu? Beleza? É o mesmo Deus que fala para Samuel, eu já rejeitei esse que um dia eu coloquei, agora eu o tiro. Por que você poupa ele? É um outro texto. Irmãos, a cada vigília dessa, chama alguém para vir, mas fala assim, olha só, é para ouvir palavra, não é conversa não, não é exibição não. É a palavra de Deus, em nome do Senhor. Eu quero dizer para você que está acompanhando que Paulo não joga a face daquele povo a incredulidade deles, mas traz a aquele povo que Deus tinha. Então é que
Paulo era um prisioneiro que ele vai chegar numa cidade onde ele vai ficar prisioneiro numa casa. Tamanho era o respeito de Paulo. Eu vou adiantar um pouco esse texto para que você entenda. Paulo tinha um monte de gente que ele conhecia. Paulo é aquele que fez 3 viagens missionárias, né? Paulo é aquele que no final da vida, já com os olhos tenros, com dificuldade, ele pede para o seu filho na fé, traga meus livros. Olha que coisa linda. Traga meus livros, eu preciso de conhecimento, eu preciso que alguém leia. Talvez ele não conseguisse mais ler, certamente ele não conseguia mais, mas alguém podia ler para ele. Ele queria estudar. A gente que tem a visão boa e não quer ler a Bíblia. Hoje não tem desculpa para não ler a Bíblia. Se você não sabe ler, tem Bíblia online, tem Bíblia citada, né? Cid Moreira é um deles que fez. Nossa, tem alguém que sempre quer ler, que pode ler para você. Não tem. Periodicamente, em minhas viagens de pregações, eu encontro pessoas com deficiências que elas poderiam tributar em cima daquela deficiência. Não dá para eu fazer porque eu tenho essa limitação. Pelo contrário, são as que mais fazem. Então preste bem atenção nisso, em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, que Paulo, ele abre várias delas, né? E quando ele mais precisa na sua morte, quando ele mais precisa, quando ele é levado a julgamento, a igreja não estava lá. A igreja não foi. Ele não culpa a igreja, mas ele sente falta. Cadê os irmãos? Cadê aqueles irmãos de fé? Irmãos, olha só, a gente não vive quem vive de passado é museu e história, né? Correto? Quando eu falo de Cristo, né, que morreu por nós há 2000 anos atrás, é o Cristo que está vivo hoje, está aqui. E tem muita coisa lá atrás que nós temos que avaliar. Aí tem 2 coisas no passado que você precisa entender. Aquilo que você nunca mais deve trazer para o presente e aquilo que você precisa trazer para o presente. E a principal delas é que Cristo morreu por mim e por você. E ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Paulo, quando ele é levado, ninguém foi. Mas ele pediu, antes de morrer, ele pediu 3 coisas. Os livros, a capa e João Marcos. Alguém que um dia deu trabalho para ele e ele também não teve muita paciência, porque no seu trabalho intenso, ele naquela hora não viu. Mas Barnabé cuidou de João Marcos. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Agora eu quero fechar com você aqui nesse ponto. Você imagina na mão daquele soldado que estava com a espada para decapitar Paulo. Ele conhecia a história, certamente aquele homem conhecia. Cara, como oficial, como soldado romano, eu tenho que executar a ordem que me foi dada. De novo, olha o decreto aí. Estava morrendo um santo homem de Deus. Abaixo de Jesus, para mim, abaixo de Cristo, que é o nosso mestre e maior missionário de tudo, em qualquer lugar. Paulo é aquele que eu considero alguém diferenciado no Novo Testamento. Correto? Então eu quero dizer para você que não espere que as pessoas compareçam na hora que você mais precisa. Mas eu vou te garantir em nome do Senhor que Deus nunca vai faltar com você. Deus nunca vai faltar. Deus não vai faltar com o Brasil, não vai faltar com o Rio de Janeiro, não vai faltar com São Paulo, com Cuiabá e etc. Deus é Deus. E aqueles que se levantam contra a vontade do Senhor caem. Não tem jeito. É Bíblia. É a palavra de Deus. Todo bom médico que está na área hoje, um dia parou, teve que ler a Bíblia, teve que conhecer. Todo bom advogado trabalha hoje, né, o STF da vida e outro, né, e outras siglas que vão denominar homens catedráticos formados em direito, cada um especializado numa área. Filho, um dia você teve que ler a Bíblia. Quer ver uma retórica perfeita como a de Paulo, como a de Estevão? Então olha só, nessa parte, olha só, como é bom. Jesus não te chamou e não me chamou para ser juiz de ninguém. Não me chamou e não te chamou para ser advogado de acusação, nem de defesa. Ele não te chamou para ser promotor da vida de ninguém. Mas ele nos chamou para sermos testemunhas do seu poder e da sua palavra.
Então você que estava vivendo uma vida de juízo humano, da vida alheia, ou de acusador, ou de defensor, passe a ser testemunha dos milagres de Jesus. Tudo vai ficar no devido lugar. Não vai faltar 1 centímetro e nem será acrescentado 1 centímetro. Deus é Deus. Deus, sem a minha vida ou sem a sua vida, ele continua sendo Deus. E nós? Tire Deus de nossas vidas, tire Deus de nosso país e de nossos países, né? Vários irmãos que estão aqui, e veja o que sobra. Deus conhece o coração da gente. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. E tem salário para tudo quanto é jeito na Bíblia, inclusive para o pecado. O salário do pecado é a morte. Olha só o olerite, né? O RPA do salário do pecado é a morte. Então, quando eu olho para Paulo, que passou tantas experiências, eu acabei de falar para você que o barco vai afundar para poder ter vida. Tem hora que a gente precisa perder para ganhar. E esse é o caso. Perde o barco, mas não perde a vida. A importância. Lembra de uma expressão? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Hoje querem cortar tua mão. Vigia, filho. Vigia. Confia em Deus. Em tempos difíceis é onde nós mais crescemos, onde nós mais paramos, correto? Que bom que alguns que são trabalhadores e se souberam gerenciar ou estão sabendo gerenciar esse período, então foram descansar, foram dormir um pouco, repor. Agora, quem não foi se aborrecer, foi se estressar, foi discutir, foi ficar mais viciado na rede social. O Brasil é recorde nisso, né? Presta atenção, querido. A nação que nós temos, Deus tem dado graça, tem abençoado. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. O maior lençol freático está aqui no Brasil. Nós somos os melhores, quem mais tem água no planeta. Todo mundo gosta do Brasil. Todo mundo quer um pedaço aqui do Brasil. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Todo mundo quer um pedaço na Amazônia. Todo mundo quer a alegria do brasileiro. Eu não falo do samba, não. Estou falando da alegria de um povo, que é um povo pacífico, que eu louvo a Deus por isso. Porque se não fosse, filho, muita gente também que está fazendo palhaçada no cenário atual, não faria, não. O povo está entendendo que tem voz e tem vez. Então eu quero dizer para você, Deus continua no controle. Paulo nos deixou porque era projeto do Senhor, mas deixou suas epístolas escritas e ensinou cada igreja como se portar. Então, diante de um cenário maravilhoso, tá, de renovo, de direcionamento, escute a voz de Deus. Escute a voz do Senhor. Escute a voz de Deus. Cante. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre Jesus, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora.
Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluias. Glória a Deus. Se você puder agora, coloque a mão sobre o seu coração, me deixe orar com você. Orar pela sua vida, orar com a sua vida, orar com você agora. A gente pode fazer isso? Feche os seus olhos, por favor. Se tiver alguém aí que você pode convidar para a oração, convide agora. Vem orar comigo. Talvez a sua mamãe, seu papai, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Vamos orar juntos. Estou te chamando para orar. Para orar. Espírito Santo, essa madrugada, Senhor, o Senhor nos concede a oportunidade de clamarmos o Teu nome. O valor do Teu amor, o valor do Teu perdão é inestimável, é incalculável. Senhor, o valor da forma que o Senhor nos cuida, nos trata, a oportunidade da vida. Chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. O valor, ó Deus, do Teu amor. Como também, ó Pai, o valor de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo, de um carinho. De estar no mesmo metro quadrado, no ato de um abraço, de um amor, a Deus, de forma externada. Quantas pessoas tiveram agora, ó Deus, o direito cerceado disso e começam a sentir falta. Quantas pessoas começam a sentir falta de tantas outras coisas simples, mas que nesse momento estão podendo refletir e que possam, com sabedoria, extrair aquilo que é melhor. Senhor, dai sabedoria, tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossas arrogâncias, Senhor. Perdoa as vezes que o nosso país, ó Deus, e cada um na sua nação hoje, ó Deus, afrontou o Senhor, e o Senhor não tem instrumento do mal, mas quantos de nós causamos problemas, o Senhor nos ajude a ajudar, nos ajude a curar pessoas em Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a colocar pessoas que possam fazer a diferença, ó Deus, em funções dentro de casa, na igreja, na empresa, no governo, na prefeitura, na união. Eu oro nesta hora, Senhor. Deus, é o final dos tempos e aguardamos a Tua volta, aguardamos a Tua vinda, aguardamos, Senhor. Mas aguardaremos trabalhando, pregando, cantando, orando, investindo, Senhor Deus, o nosso viver diante do Senhor. Eu oro por esta irmã, por este irmão, eu oro por esse casamento, por essa família, eu oro pela saúde dessas pessoas que estão aqui, que estão vivendo, ó Pai, talvez um decreto divino ou um decreto humano, talvez estejam, Deus, vivenciando um barco afundar para que haja salvação. Deus, nós Te louvamos nesta hora, porque o Senhor sabe o que faz. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus cada vida, conforme a Tua palavra, Senhor, no poder do Teu Espírito. Eu oro nesse instante e Te agradeço, Senhor, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos dê graça, nos abençoe, nos fortaleça. Irmão Jorge Daut, Alessandro Laudino, Deus abençoe. Márcia Caio, Deus abençoe. Irmã Sônia, que o Senhor te abençoe. Eu quero convidar você, é uma vigília, embora não parece não, mas já estamos aqui há 1h14. Misericórdia, que coisa boa. Olha o que acontece, né? Dani, Deus abençoe, amém? Momentos como esse não seriam, de repente não estariam acontecendo, né? Mas Deus nos proporcionou. Então, Romanos 8:28,
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E toda noite, às 0 horas, eu quero marcar com você aqui um compromisso aqui, até a gente poder voltar a cultuar na igreja. Eu quero convidar você para estar aqui ouvindo palavra e cantando, ouvindo palavra e adorando. Eu peço para que você convide pessoas para estar. Então, às 0 horas, amém? Como aqui a irmã Dani, a irmã Marisa, também a irmã Cíntia, está entrando e participando. É uma vigília, tá? Uma vigília. A gente pode começar um pouquinho antes das 0 horas, às vezes 5 ou 10 minutos, mas eu quero contar com você. E no dia que nós estivermos retornando para cultuar no templo, a gente vai dar seguimento a isso, mas até lá, nosso compromisso aqui. Reserve esse tempo. Pastor, não podia ser mais cedo? Não podia ser mais tarde? E escuta, querido, não sei para você, mas algo. Olha o que o salmista fala: nada farei ao Senhor que não me custe um preço. Tem que existir um preço para isso. Às vezes nós ficamos fazendo outras coisas, um filme, às vezes, vendo um filme, ou na rede social, e não. A gente está aqui 1 hora, agora 1 hora e 16 minutos, adorando ao Senhor. Que coisa linda, que maravilha. Então eu quero convidar você, todas as noites, às 0 horas, estaremos aqui para a glória de Deus, se assim o Senhor permitir, para adorar o nome dEle. Amém? Com cânticos distintos, alguns que serão repetidos, agora com textos da palavra renovadores. Amém? Que o Senhor me dê graça, e eu quero contar com a sua oração, com a sua participação. E eu quero que você cante o último, né? Para a gente poder ir embora, né? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, vem de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado também pela sua participação hoje na pregação pela Rádio Melodia, no culto Cristo em Casa. Foi uma bênção de Deus, e você que tem acompanhado, Deus me deu a oportunidade de trazer mais uma mensagem lá também, e foi maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima madrugada diante do Senhor, para quem vai orar ainda, para quem já orou, né? Deus seja contigo, e às 0 horas e um pouquinho antes estaremos no novo dia, se assim aprova o Senhor, nesse propósito aqui, cantando, orando pelo povo e estudando e pregando a palavra, pregando com fé, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Shalom Adonai.